Você já sentiu que, por mais que se esforce, algo ou alguém parece estar te segurando? Que existem pessoas ao seu redor que, ao invés de te ajudar a crescer, parecem puxá-lo para trás? E se eu te dissesse que isso não é mera coincidência, mas uma estratégia bem elaborada para te afastar do propósito que Deus tem para a sua vida? A Bíblia nos alerta sobre isso de forma muito clara. As más companhias corrompem os bons costumes. E mais do que nunca, precisamos estar atentos, porque o inimigo é astuto e usará qualquer meio, inclusive pessoas próximas, para tentar destruir nossa fé, nossos sonhos e nosso futuro. Hoje, eu vou te mostrar como identificar os sinais de que alguém foi enviado pelo inimigo para sabotar sua vida. Não importa quem seja, amigo, colega ou até mesmo alguém da sua família, o objetivo desse vídeo é abrir os seus olhos espirituais e te ensinar como se proteger dessas armadilhas. E acredite, você não quer perder nenhum segundo do que vou compartilhar aqui. Deus nos criou para vivermos em comunidade, para termos relações saudáveis e edificantes. Desde o princípio, Ele viu que não é bom que o homem esteja só, Gênesis 2:18, e nos projetou para ajudar e sermos ajudados. Porém, essa necessidade de companhia também pode se tornar uma armadilha se não tivermos discernimento espiritual. O apóstolo Paulo nos dá um alerta poderoso: não se deixem enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. 1 Coríntios 15:33. Essa verdade ecoa em diversas passagens bíblicas, mostrando que devemos estar atentos às influências que permitimos em nossas vidas. Até mesmo Jó, um homem conhecido por sua fidelidade a Deus, enfrentou a dor da traição e abandono em seu momento mais difícil. Ele perdeu tudo, saúde, filhos, bens, e foi deixado sozinho por aqueles que deveriam estar ao seu lado. Em seu sofrimento, Jó desabafou: "A todos os meus amigos chegados me detestam. Aqueles a quem amo voltaram-se contra mim." Jó 19:19. Esses exemplos mostram que precisamos ser criteriosos ao escolher nossas companhias. Hoje vamos explorar 5 sinais de alerta para identificar pessoas que podem estar sendo usadas pelo inimigo para te afastar dos planos de Deus e as ações práticas que você pode tomar para evitar os impactos dessas relações. Primeiro, essa pessoa te incentiva a fazer o mal. Esse é para você que tem aquele amigo ou amiga que te instiga a fazer o mal, ser rude, maltratar pessoas ou animais. Esse recado é para você. Fique atento. Esse é um dos sinais mais óbvios e perigosos de que alguém pode estar sendo usado pelo inimigo para influenciar negativamente sua vida. As pessoas usadas pelo inimigo muitas vezes parecem inofensivas à primeira vista. Elas podem se apresentar como amigos confiáveis, parceiros próximos ou colegas divertidos. No entanto, seu impacto sobre nossas escolhas pode ser devastador. Como o incentivo ao mal se manifesta? Essas pessoas geralmente começam com pequenos incentivos, apresentando escolhas aparentemente inofensivas, mas que carregam implicações espirituais profundas. Isso pode incluir fofoca. Elas te incentivam a falar mal de outras pessoas, dizendo: "É só entre nós" ou "não tem problema compartilhar isso". Comportamentos imorais. Podem normalizar pecados sexuais, dizendo frases como: "Isso é normal hoje em dia, ninguém liga mais para isso", ou "Você está se prendendo a coisas antiquadas". Vícios. Oferecem bebidas alcoólicas em excesso, drogas ou outros comportamentos prejudiciais, insistindo que é só para relaxar ou todo mundo faz isso. Desonestidade. Podem te influenciar a mentir, trapacear ou enganar, dizendo que é só uma forma de ser esperto ou que não tem problema porque ninguém vai saber. Por que esses incentivos são perigosos? Pequenas concessões podem se transformar em grandes problemas espirituais. O pecado pode parecer insignificante no início, mas a Bíblia nos ensina que ele é uma armadilha que nos afasta de Deus e pode ter consequências eternas. O livro de Tiago alerta: cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ser consumado, gera a morte. Tiago 1:14-15. Essas pessoas são usadas pelo inimigo para abrir pequenas brechas em nossa vida espiritual. Elas plantam sementes de dúvidas e escolhas erradas que podem nos afastar do propósito de Deus. Exemplo bíblico. A estratégia da serpente no Éden. O primeiro exemplo de como o inimigo trabalha para nos seduzir ao erro está no livro de Gênesis, com a história de Adão e Eva.
Satanás, na forma de uma serpente, não começou de forma agressiva ou explícita. Ele questionou suavemente. Foi isso mesmo que Deus disse: não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Gênesis 3. 1. A estratégia dele foi plantar dúvida e minimizar a gravidade da desobediência, dizendo: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Gênesis 3. 4, 5. Da mesma forma, pessoas em nossas vidas podem agir como a serpente, questionam nossos princípios, distorcem a verdade e fazem parecer que desobedecer a Deus é algo pequeno ou sem importância. Sinais para observar no comportamento das pessoas: essas pessoas demonstram um padrão de comportamento que pode ser identificado com atenção. Pressão constante. Elas insistem repetidamente para que você haja contra seus princípios. Frases comuns incluem: você está exagerando. Isso não é tão sério. Todo mundo faz isso. Por que você não pode fazer também? Isso não é pecado de verdade, é só um erro pequeno. Minimização das consequências. Tentam fazer com que você acredite que não haverá impacto negativo. Comentários como: Deus vai perdoar, não precisa se preocupar, ninguém vai saber. É só entre nós. Ridicularização da sua fé. Atacam sua moral ou crença, dizendo que você é antiquado ou que não vive no mundo real. Se você ceder a esses incentivos, o impacto será significativo. Distanciamento de Deus. Pequenos pecados, não confessados, abrem um abismo em nossa comunhão com o Senhor. Culpa e vergonha. A consciência pesada nos paralisa espiritualmente, nos afastando de nossa identidade em Cristo. Perda de discernimento. Quando permitimos influências negativas em nossa vida, ficamos mais vulneráveis a outros ataques do inimigo. Como cristãos, precisamos ser firmes em nossos valores e proteger nosso relacionamento com Deus. Aqui estão algumas ações práticas que você pode tomar. Estabeleça limites claros. Se alguém insistir em te influenciar a fazer algo errado, diga não de forma firme. Não negocie seus valores. Desculpe, mas isso vai contra os meus princípios. Eu escolhi viver de acordo com a palavra de Deus e não posso fazer isso. Afaste-se dessas pessoas, se necessário. Se alguém se recusa a respeitar seus limites, limite o contato. Em 2 Coríntios 6, 14, Paulo nos adverte: não se ponham em julgo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade, ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Ore por discernimento. Peça a Deus que revele as intenções dessas pessoas e que fortaleça sua fé para resistir. A Bíblia nos lembra: se porém algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade, e lhe será concedida. Tiago 1, 5. Priorize ambientes saudáveis. Busque comunidades cristãs onde sua fé será fortalecida. Envolva-se com pessoas que compartilhem dos mesmos valores e que te incentivem a crescer espiritualmente. Leia a palavra diariamente. Quando estamos firmes na Escritura, reconhecemos mais facilmente as armadilhas do inimigo. Como diz o Salmo 119, 11, guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Influências negativas sempre existirão, mas a maneira como respondemos a elas determinará o impacto que terão sobre nossas vidas. Escolha a porta estreita, mesmo que isso signifique nadar contra a corrente. Como Jesus disse: quem quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Lucas 9, 23. Lembre-se, é melhor andar sozinho com Deus do que acompanhado por aqueles que te afastam dele. Resista ao mal, firme na fé, e Deus te guiará pelo caminho certo. Essa pessoa destrói seus sonhos. Esse recado é para você que tem aquele amigo ou amiga que, sempre que você compartilha um sonho ou uma novidade, faz de tudo para minar sua alegria e acabar com seu ânimo. O inimigo sabe que Deus tem planos grandiosos para nós, e por isso usa pessoas para plantar dúvidas e nos fazer desistir antes mesmo de tentarmos. Muitas vezes os ataques não vêm de estranhos. Eles provêm de pessoas próximas, sejam familiares, amigos ou colegas que, em vez de apoiar, desdenham e enfraquecem nossa fé. Até o próprio Jesus enfrentou esse tipo de oposição. Quando começou seu ministério em Nazaré, na própria cidade, as pessoas duvidaram dele, dizendo: não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas?
Eles o viram crescer. Conheciam sua família, por isso não acreditavam que ele pudesse ser o Messias. Esse é um padrão recorrente. Pessoas que nos conhecem desde sempre acham difícil aceitar que Deus nos chamou para algo maior. Um exemplo bíblico dessa situação é a história de José e o ciúme dos irmãos. José recebeu a revelação de que teria um grande futuro, mas ao compartilhar isso com seus irmãos, acabou alvo de ódio e inveja. Em Gênesis, lemos como, após contar um sonho que indicava que ele reinaria sobre a família, os irmãos passaram a odiá-lo ainda mais, chegando a conspirar contra ele, jogando-o num poço e vendendo-o como escravo. Essa história ensina que nem todos comemorarão suas vitórias. Até mesmo aqueles que deveriam estar próximos podem se voltar contra você por inveja ou incredulidade, e mostra que o tempo de Deus sempre prevalece, cuidando para que os sonhos depositados em nossos corações se realizem. Frequentemente, as pessoas que tentam minar nossos sonhos demonstram comportamentos identificáveis, como minimizar nossos planos com frases que dizem que aquilo não é para a gente como nós, ou que você nunca vai conseguir, ou sonhar é bom, mas seja realista. Quando algo positivo é compartilhado, elas podem demonstrar inveja, mudar de assunto, negar parabéns ou desvalorizar nossos esforços, atribuindo tudo à sorte. Além disso, podem colocar obstáculos no caminho, fazendo comentários de que estamos sonhando alto demais ou nos convencendo a desistir com desculpas de que a caminhada será árdua ou que já temos muitas responsabilidades. Permitir que essas palavras e atitudes nos influenciem pode ter graves consequências. Podemos desistir antes mesmo de tentar, deixando que a dúvida e o medo, armas do inimigo, nos paralisem. Podemos perder oportunidades que Deus colocou em nosso caminho, assim como José, que se beneficiou de sua perseverança para ser exaltado. E por fim, podemos nos afastar da vontade de Deus, que sempre espera que confiemos nele e sigamos em frente, mesmo nos momentos mais difíceis. Lembremos-nos das palavras em Jeremias 29:11, onde Deus declara que conhece os planos que tem para nós, planos de nos fazer prosperar e de dar-nos esperança para o futuro. Para nos protegermos dessas influências negativas e continuarmos acreditando nos sonhos que Deus depositou em nossos corações, é importante agir com prudência. Devemos ser discretos quanto aos nossos planos e sonhos, compartilhando-os somente com as pessoas certas e no momento oportuno. Antes de revelar algo importante, é fundamental orar e pedir discernimento a Deus, conforme ensina Tiago 1:5, que nos convida a pedir sabedoria. Também é vital reconhecer quem realmente deseja o nosso bem, lembrando que existem pessoas enviadas por Deus para nos apoiar e incentivar, como afirma Provérbios ao compararmos o impacto do afiar do ferro sobre o ferro. Não devemos desistir apenas porque alguém não acredita em nós, pois se Deus nos deu um sonho, Ele também nos dará a capacidade de realizá-lo. Recordemos a promessa de Filipenses 1:6, que assegura que aquele que iniciou uma boa obra em nós irá completá-la. Fortalecer nossa identidade em Cristo é essencial, pois mesmo que o inimigo tente roubar nossos sonhos, Deus tem planos maiores para nós, como nos lembra Romanos 8:31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se você já se sentiu desanimado por pessoas ao seu redor que tentaram diminuir seus sonhos, lembre-se, Deus te chamou para algo maior. Assim como José foi desprezado, vendido como escravo e injustamente preso, mas no tempo certo foi exaltado por Deus, o mesmo pode acontecer com você. Não desista dos planos que Deus colocou em seu coração por causa de comentários que dizem que é impossível. Como Jesus ensinou em Marcos 9:23, tudo é possível àquele que crê. Seja firme, confie no Senhor e siga em frente. No tempo certo, Deus abrirá as portas e fará seu sonho acontecer. Essa pessoa não se alegra com seu sucesso. Agora vamos para outro tipo frequente de amigo ou amiga, o invejoso. Se você tem aquele amigo ou amiga que, quando acontece algo de bom com você, ou tem uma novidade, e ao contar, você sente aquele ar de desdém ou percebe que não ficou feliz com a notícia, fique atento. O espírito de inveja é uma das ferramentas mais eficazes do inimigo para criar divisões, destruir relacionamentos e gerar desânimo na vida daqueles que estão sendo abençoados por Deus. A inveja é um sentimento perigoso, pois não apenas causa rancor em quem sente, mas também pode levar a ações destrutivas contra aqueles que estão prosperando. Na Bíblia, encontramos diversos exemplos de pessoas que foram alvos de inveja e perseguição por causa das bênçãos de Deus. A história de Caim e Abel
É um dos primeiros e mais trágicos relatos de como a inveja pode levar a atitudes extremas. Exemplo bíblico: Caim e Abel, o primeiro crime da humanidade. Quando Caim percebeu que Deus aceitou a oferta de Abel, mas rejeitou a dele, ele foi tomado pela ira e pelo ciúme. O que poderia ter sido um momento de aprendizado para Caim se tornou um gatilho para o primeiro assassinato da história. Em Gênesis 4, 6, 8, Deus o advertiu. Então o Senhor disse a Caim: por que você está tão irado? Porque seu rosto está tão transtornado? Se você fizer o bem, não será aceito. Mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Caim disse a seu irmão Abel: vamos para o campo. Enquanto estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Este relato nos ensina algo crucial. A inveja pode se transformar em algo mortal. Talvez hoje ela não leve necessariamente ao assassinato físico, mas pode se manifestar em forma de fofoca, difamação, traição e boicotes. Sinais para observar no comportamento das pessoas. A inveja nem sempre é declarada abertamente. Muitas vezes, ela se manifesta de maneira sutil, mas se torna evidente em alguns comportamentos típicos. 1. A pessoa demonstra incômodo quando você alcança algo bom. Quando você recebe uma bênção, ela se fecha ou muda de assunto. Faz comentários como: nossa, que sorte a sua, hein? Dando a entender que não foi merecimento, mas acaso. Não demonstra alegria genuína por suas conquistas. 2. Evite parabenizar publicamente, mas critica você pelas costas. Em vez de celebrar suas vitórias, prefere desdenhar ou minimizar o que você conquistou. Usa palavras disfarçadas de elogios, mas com um tom de menosprezo, como: ah, legal isso aí, mas eu faria diferente. Se você compra algo novo, consegue um novo emprego ou recebe um reconhecimento, em vez de dizer parabéns, essa pessoa se mantém indiferente ou busca apontar defeitos. 3. Usa frases como: você só conseguiu isso por sorte. Pessoas não reconhecem seu esforço nem o favor de Deus na sua vida. Tentam diminuir sua conquista dizendo que foi um golpe de sorte ou que alguém te favoreceu injustamente. 4. Se você compartilha uma conquista, essa pessoa tenta mostrar que tem algo melhor ou que já fez algo mais impressionante. Em conversas, muda o foco para cima para que a atenção não fique sobre sua vitória. 5. Espalha fofocas ou tenta te desmoralizar. Muitas vezes, quem sente inveja cria histórias para enfraquecer sua reputação. Pode fazer comentários do tipo: não sei como ele conseguiu isso, mas tenho minhas dúvidas. Espalha dúvidas sobre seu caráter ou sua capacidade, tentando convencer outras pessoas de que você não merece suas conquistas. Impacto espiritual e emocional. Lidar com pessoas invejosas pode ser exaustivo e frustrante. Se você permitir que essas atitudes te afetem, pode acabar se sentindo culpado pelo seu sucesso. O inimigo pode tentar te fazer sentir que não merece as bênçãos que recebeu. Desanimado e inseguro, comentários negativos podem enfraquecer sua confiança e te fazer duvidar do seu próprio valor, vivendo em constante defesa. Se você está sempre tendo que se justificar ou provar que merece suas conquistas, acaba desperdiçando energia que poderia ser usada para continuar crescendo. A Bíblia nos ensina em Provérbios 14, 30: o coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Ou seja, a inveja não apenas destrói o invejoso, mas também pode trazer um peso desnecessário para quem é alvo dela. Ação prática para evitar os impactos. Como podemos lidar com pessoas que não se alegram com nosso sucesso de forma sábia e espiritual? Aqui estão algumas estratégias. 1. Confie seus sucessos e conquistas apenas a pessoas que realmente torcem por você. Nem todo mundo precisa saber de tudo. Compartilhe suas bênçãos com pessoas que demonstram alegria genuína e que têm um coração puro. Como diz Provérbios 27, 6. Leais são as feridas feitas pelo amigo, mas os beijos do inimigo são enganosos. Não permita que comentários negativos te afetem. A crítica de uma pessoa invejosa não reflete sua realidade, mas sim a insegurança dela. Lembre-se de que Deus é quem abre portas para você, e não a opinião dos outros. Fortaleça sua autoestima em Deus. Em vez de se preocupar com a inveja dos outros, lembre-se de que tudo o que você tem veio do Senhor.
Em Tiago 1:17 está escrito: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. Ore por quem sente inveja de você. Pode parecer difícil, mas Jesus nos ensinou a amar e orar por nossos inimigos. Mateus 5:44. Peça a Deus que cure o coração dessa pessoa, pois muitas vezes a inveja é fruto de dor e frustração. Evite confrontos desnecessários. Se você perceber que alguém está tentando te desmoralizar ou competir com você, não caia nessa armadilha. Como está escrito em Provérbios 26:4. Não responda ao insensato segundo a sua insensatez, para que não se torne semelhante a ele. Se você já percebeu que algumas pessoas ao seu redor não se alegram com seu sucesso, não se deixe abalar. O mesmo Deus que te abençoou continuará te guiando, independentemente da inveja dos outros. José foi odiado por seus irmãos, mas no tempo certo Deus o exaltou. O mesmo pode acontecer com você. A palavra de Deus nos ensina: não tenha inveja dos perversos, nem deseje a companhia deles, pois destruição é o que planejam no coração e só falam de violência. Provérbios 24:1-2 Continue sendo luz, e Deus se encarregará de afastar da sua vida aqueles que não torcem por você. Não deixe que a inveja dos outros te impeça de viver o que Deus preparou para você. Essa pessoa desvia sua atenção de Deus. Agora vamos falar de outro tipo comum de amigo ou amiga. Aquele que tenta de todos os jeitos tirar sua atenção de Deus, inventa sempre programas nos seus momentos de oração, ou de ir à igreja, e sempre nessa busca por te afastar do bom caminho. Se você tem um amigo assim, agora é a hora de prestar mais atenção. Nem sempre o afastamento de Deus acontece de forma abrupta. Na maioria das vezes, ele ocorre lentamente, através de pequenas concessões e distrações sutis que, pouco a pouco, nos levam a negligenciar nosso relacionamento com o Senhor. O inimigo sabe que a melhor maneira de esfriar a fé de alguém não é através de um ataque direto, mas sim através de influências que nos afastam da comunhão, do estudo da palavra e da oração. A Bíblia nos alerta sobre isso em Romanos 16, 17, 18. Recomendo, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e colocam obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Afastem-se deles, pois essas pessoas não estão servindo a Cristo nosso Senhor, mas a seus próprios apetites. Mediante palavras suaves e bajulação enganam os corações dos ingênuos. É por isso que precisamos estar atentos e identificar quando alguém está sendo usado para nos afastar da fé. Dalila e a queda de Sansão. Um dos maiores exemplos de como alguém pode desviar outra pessoa do caminho de Deus está na história de Sansão e Dalila. Sansão foi escolhido por Deus para ser um líder poderoso de Israel, dotado de força sobrenatural. No entanto, ao se envolver com Dalila, ele abriu uma porta para o inimigo agir. Ela constantemente o pressionava para revelar o segredo de sua força, até que finalmente Sansão cedeu. Em Juízes 16, 19, 21, lemos: depois de fazê-lo dormir no seu colo, ela chamou um homem para cortar as 7 tranças do cabelo dele. Com isso, ela começou a subjugá-lo, e a sua força o deixou. Então ela chamou: Sansão, os filisteus estão sobre você. Ele acordou do sono e pensou: sairei como antes e me livrarei. Mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. Os filisteus o agarraram, furaram seus olhos e o levaram para Gaza. Sansão perdeu sua força porque permitiu que Dalila o afastasse do propósito que Deus tinha para ele. Esse é um alerta para nós. O inimigo usará pessoas para nos enfraquecer espiritualmente, e se não vigiarmos, podemos nos afastar da presença de Deus sem nem perceber. Sinais para observar no comportamento das pessoas. Pessoas que tentam nos afastar de Deus podem fazer isso de diferentes formas. Algumas são sutis, enquanto outras são mais diretas. Aqui estão alguns sinais comuns. Fazem comentários como: não precisa ser tão radical com sua fé. Desdenham do seu compromisso com Deus, como se fosse exagero. Dizem coisas como: você está levando essa história de igreja a sério demais. Questionam sua busca por santidade. Não precisa ser tão rígido com você mesmo, Deus entende. Criticam sua dedicação à oração ou à igreja. Tentam diminuir sua comunhão com Deus, dizendo que orar demais não adianta. Podem zombar do fato de você ler a Bíblia ou assistir cultos regularmente. Fazem comentários do tipo: você acha que precisa mesmo ir à igreja toda semana?
Tentam te envolver em atividades que consomem o tempo que você dedica a Deus. Sempre querem marcar compromissos nos horários do culto ou da sua devoção diária. Te convidam para programas que te fazem perder noites de sono e te deixam cansado demais para orar ou ler a Bíblia no dia seguinte. Criam distrações constantes, te incentivando a trocar seu tempo com Deus por entretenimentos vazios. Distorcem a palavra de Deus para justificar comportamentos errados. Dizem coisas como: Deus é amor. Ele não se importa se fizermos isso ou aquilo. Tentam adaptar a Bíblia para encaixar em seus próprios desejos e justificar o pecado. Semeiam dúvidas sobre sua fé. Questionam a veracidade da Bíblia ou a existência de Deus. Falam que fé e ciência não podem andar juntas. Dizem que seguir a Deus é uma perda de tempo ou que você deveria focar mais nas coisas do mundo real. Se você permitir que essas influências negativas dominem sua vida, pode enfrentar consequências graves como esvaziamento espiritual. Aos poucos, você se sentirá distante de Deus, sem motivação para orar ou ler a Bíblia. Enfraquecimento da fé. Pequenas dúvidas podem crescer até que você comece a questionar tudo o que acredita. Perda de direção. Sem a presença de Deus, tomamos decisões erradas e caímos em ciladas do inimigo. Coração endurecido. Quanto mais nos afastamos de Deus, mais difícil se torna sentir sua voz e sua presença. A Bíblia nos alerta sobre isso em Hebreus 3:12. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Se queremos manter nossa fé firme e evitar que pessoas nos afastem de Deus, precisamos agir de forma estratégica e espiritual. Aqui estão algumas medidas práticas. Reforce sua rotina espiritual. Leia a Bíblia diariamente para fortalecer seu conhecimento e discernimento. Estabeleça um tempo fixo para a oração e proteja esse momento de distrações externas. Como diz o Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Priorize sua comunhão com Deus, mesmo que isso signifique perder a aprovação de certas pessoas. Nem pessoas ao nosso redor entenderão nossa fé, e está tudo bem. Lembre-se do que Jesus disse em Mateus 10:22. Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Escolha bem as pessoas com quem você compartilha sua caminhada espiritual. Busque amizades que te aproximem de Deus e não que te afastem. Provérbios 13:20 nos ensina: aquele que anda com o sábio será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Se afaste de pessoas que são influências negativas para sua fé. Isso não significa que devemos ser rudes ou tratar mal quem não compartilha da nossa fé, mas precisamos ter discernimento. Se alguém constantemente tenta te afastar de Deus, talvez seja necessário limitar o contato. Peça discernimento a Deus para identificar essas influências. Nem sempre é fácil perceber quando estamos sendo influenciados de forma negativa. Ore pedindo sabedoria, como nos ensina Tiago 1:5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade, e lhe será concedida. Reflexão final sobre este sinal. Seja vigilante. O afastamento de Deus não acontece de um dia para o outro, mas sim através de pequenas concessões. O inimigo usará qualquer meio para esfriar sua fé, e muitas vezes ele fará isso através de pessoas ao seu redor. A palavra de Deus nos alerta em 1 Coríntios 15:33. Não se deixem enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Se você percebe que alguém está tentando desviar sua atenção de Deus, tome uma atitude hoje mesmo. Busque fortalecer sua comunhão com o Senhor, escolha suas amizades com sabedoria e permaneça firme na fé. Nada vale mais do que estar na presença de Deus. Nem tudo está perdido. Deus envia pessoas para abrir os seus olhos. Agora vamos falar dos verdadeiros amigos. Veja se tem algum desse tipo ao seu redor. Se tiver, valorize, pois são cada vez mais raros. Deus nunca nos deixa sem orientação. Mesmo quando estamos cercados por influências negativas ou atravessando momentos difíceis, Ele nos envia pessoas que nos alertam, aconselham e nos ajudam a voltar ao caminho certo. Muitas vezes, essas pessoas são verdadeiros instrumentos de Deus para impedir que nos desviemos do propósito que Ele tem para nós. Pode ser um amigo fiel, um líder espiritual, um pastor ou até mesmo alguém da família que, movido pelo Espírito Santo, nos dá uma palavra de exortação e nos lembra da verdade.
A Bíblia nos ensina em Coríntios 15, 33-34. Não se deixem enganar. As más companhias corrompem os costumes. Como justos, recuperem o bom senso e parem de pecar. No entanto, para que possamos reconhecer essas pessoas enviadas por Deus, precisamos ter um coração humilde e disposto a ouvir. Muitas vezes, nosso orgulho nos impede de aceitar uma correção ou conselho sábio, e essa resistência pode nos levar a continuar em um caminho destrutivo. Natã e o confronto com Davi. Um exemplo claro de como Deus usa pessoas para nos alertar está na história do rei Davi e o profeta Natã. Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas em um momento de fraqueza cometeu um grave pecado. Adulterou com Batseba e mandou matar seu marido, Urias. Davi tentou esconder seu erro, mas Deus enviou o profeta Natã para confrontá-lo. Em 2 Samuel 12, 7, 9, Natã disse: Então Natã disse a Davi: Você é esse homem. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Eu o ungi rei de Israel e o livrei das mãos de Saul. Eu lhe dei a casa de seu senhor e as mulheres dele em seus braços. Eu lhe dei a casa de Israel e de Judá. E se isso não fosse suficiente, eu teria lhe dado ainda mais. Por que você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que é mal diante dos seus olhos? Natã poderia ter temido Davi e evitado dizer a verdade, mas foi usado por Deus para expor o pecado do rei. Davi, ao invés de se justificar ou se irritar, reconheceu seu erro e se arrependeu profundamente. Essa história nos ensina que Deus sempre levanta pessoas para nos corrigir e nos trazer de volta para o caminho certo, mas cabe a nós ter humildade para reconhecer e aceitar a correção. Nem sempre é fácil reconhecer quando Deus está falando conosco através de alguém, mas algumas características nos ajudam a identificar essas pessoas. São pessoas que falam com sabedoria e amor. O conselho delas é baseado na Bíblia e na vontade de Deus. Não te criticam por maldade, mas falam a verdade com amor. Provérbios 27, 6 diz: Leais são as feridas feitas pelo amigo, mas os beijos do inimigo são enganosos. Não têm interesses ocultos, apenas querem seu bem. Diferente das pessoas invejosas ou manipuladoras, essas pessoas não querem nada em troca. Elas se preocupam genuinamente com seu crescimento espiritual e bem-estar. Confirmam o que Deus já colocou no seu coração. Muitas vezes Deus já falou com você sobre algo, mas você ignorou. Essas pessoas trazem uma palavra que ressoa com aquilo que Deus já tentou te mostrar. Estão alinhadas com os princípios da palavra de Deus. Suas palavras e atitudes não contradizem as Escrituras. Elas não te aconselham a se afastar de Deus, mas sim a se aproximar mais dele. Quando ouvimos e aceitamos a correção e os conselhos que vêm de Deus, colhemos inúmeros benefícios espirituais e emocionais. Evita quedas desnecessárias. Muitas dores podem ser evitadas quando ouvimos a correção no momento certo. Traz crescimento e maturidade. Deus usa pessoas para nos moldar e nos tornar melhores. Fortalece nossa fé. Quando seguimos a orientação divina, nos tornamos mais fortes espiritualmente. Provérbios 19, 20 nos ensina: ouça conselhos e aceite instruções e acabará sendo sábio. Esteja aberto a ouvir correções e conselhos. Nem sempre é fácil aceitar uma exortação, mas a humildade é essencial para crescer espiritualmente. Como diz Provérbios 12, 15. O caminho do insensato parece-lhe justo, mas o sábio ouve os conselhos. Ore para que Deus revele quem ele enviou para te ajudar. Peça discernimento ao Senhor para reconhecer aqueles que realmente falam em seu nome. Tiago 1, 5 nos ensina: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente. Evite rejeitar um conselho apenas porque ele é desconfortável. Muitas vezes a verdade dói, mas é necessária para o nosso crescimento. Hebreus 12, 11 diz: nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Busque mentores espirituais que possam te ajudar a crescer. Pastores, líderes e amigos maduros na fé podem ser grandes aliados no seu caminho com Deus. Provérbios 11, 14 nos ensina: na multidão de conselheiros há segurança. Afaste-se de conselhos que te afastam da presença de Deus. Algumas pessoas podem tentar te aconselhar segundo a lógica do mundo,
e não segundo os princípios de Deus. O Salmo 1:1 nos alerta. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Reflexão final sobre este sinal. Se você tem alguém que te aconselha e se preocupa com sua vida espiritual, agradeça a Deus. Essas pessoas são um presente valioso. No entanto, se você percebe que tem rejeitado correções e evitado ouvir conselhos, talvez seja a hora de refletir. Deus pode estar tentando te alertar através de alguém, mas você está disposto a ouvir? Provérbios 15:31-32 nos dá um ensinamento poderoso. Quem ouve a repreensão construtiva terá lugar permanente entre os sábios. Quem rejeita a disciplina prejudica a si mesmo, mas quem ouve a repreensão obtém entendimento. Se Deus está falando com você através de alguém, não endureça seu coração. Ouça, reflita e peça direção a Ele. Muitas vezes, uma única palavra pode te salvar de um grande erro. Lembre-se, Deus sempre coloca as pessoas certas em nosso caminho para nos guiar, nos corrigir e nos proteger. Esteja atento e tenha um coração ensinável. Vivemos em um mundo onde as influências negativas estão por toda parte. O caminho do cristão é estreito, mas Deus nos dá força para caminhar. Precisamos estar atentos, vigilantes e sempre buscar discernimento através da palavra e da oração. Lembre-se, Deus nunca permitirá que você fique sozinho. Ele sempre colocará ao seu lado pessoas que te ajudarão a crescer espiritualmente. Escolha suas companhias com cuidado. Provérbios 13:20 nos ensina: aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Se essa mensagem falou ao seu coração, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos. E antes de ir, assista ao próximo vídeo que está aparecendo na tela agora. Tenho certeza de que ele será uma bênção na sua vida. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.